Aqui temos aqui a minha cadela. Como é que se chama a tua cadela? Pipoca. Pipoca? Popcorn. Opa, João, para te agradecer, quero-te agradecer primeiro pela disponibilidade do teu tempo. Sei que és uma pessoa muito ocupada, mas tiras um bocadinho do teu tempo para essa conversa. Como eu tinha dito da primeira vez que nós conversamos, esse canal vai no sentido de empoderar as nossas comunidades. Pá, tu és um homem da área, melhor que eu, tu deverás perceber isso. Eu sinto, não sei, posso estar até enganado, corrija-me se eu estiver enganado. As nossas comunidades têm um lado menos bom que é promovido, sabes? É morte, é tiro, é facada, é tanta coisa má que se vai promovendo sobre as nossas comunidades, mas entretanto temos tanta coisa boa, temos tantos João do Rosário por aí a fazer um trabalho de excelência, que inspira e motiva, mas que infelizmente não tem a plataforma, por exemplo, que o João tem. E essa minha plataforma vai nesse sentido de ser um veículo que possibilite outras pessoas que têm sonhos e têm vontades, que estão correndo, mas precisam de promover aquilo que fazem. E isso vai um bocado nesse encontro, de promovermos aquilo que se é feito de bom na comunidade. Opa, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, João. Tranquilo. Faço com gosto e entendo perfeitamente a necessidade de se criar estes espaços de voz para levar histórias de vida. No fundo é isso. Penso que é importante que sirvam de alguma forma de exemplo e de inspiração para quem possa estar menos consciente das suas próprias capacidades, ou achar que o teto de vidro, assim podemos dizer, o teto de vidro é impenetrável. Não é verdade, ele é penetrável e acho que eu sou o exemplo disso, não só eu, mas muitos mais somos exemplo disso. Claro que depende muito das circunstâncias de cada um e as circunstâncias que cada um consegue criar, mas à partida a perseverança há de ser a primeira característica para se conseguir alcançar algum tipo de objetivo pequeno ou grande. Estou aqui a conversar com o João do Rosário, uma figura conhecida da telinha portuguesa, da RTP, RTP2, RTP3 também, salvo erro. O João é conhecido, RTP África, o João é conhecido, uma cara conhecida da televisão portuguesa. Mas, João, tu, sendo um africano em Portugal, não é? Tu foste criança ainda, 2 ou 3 anos, salvo erro. Tu és meu Patrício, ele é meu Patrício São Nicolau, um shout-out para as pessoas de São Nicolau que estão por aí fora. Tu vais para Portugal com 2, 3 anos, tu vais viver para o bairro do Poço, que era uma espécie de um agregado de imigrantes africanos, cabo-verdianos, neste caso. Tu tens uma passagem, por exemplo, pela Deutsche Welle, pela Rádio ONU, a tua ascensão, tu passaste pela Visão, pela revista Visão, salvo erro, não foi? Uhum. Sendo um negro, como é que tu vês a ascensão de um negro nesse meio? Durante muito tempo eu achava que a fraca visibilidade de africanos e afrodescendentes nos meios audiovisuais portugueses prendia-se com a falta de massa crítica, vamos assim chamar. A imigração significativa, em números significativos para Portugal dos PALOP, a partir dos PALOP começou e decorreu essencialmente nos anos 80 e 90, o que fez com que as pessoas que foram chegando não criaram as devidas estruturas para os seus filhos trazidos e os filhos que nasceram cá,
para competirem com os meninos que tinham essas idades mais novos nas escolas, e de alguma forma eu dizia que o caminho mais difícil que os filhos dos imigrantes tinham para conseguir um percurso escolar e depois para conseguirem competir por empregos qualificados, quando chegassem a adultos, prendia-se muito com esta falta de massa crítica. Pronto. Ainda não havia tempo para que os meninos que entretanto tivessem, e meninas que entretanto tinham nascido em Portugal, se tivessem projetado em termos de estudos, competências, aquisição de habilitações, skills, para essa competição. E assim pensei durante muito tempo. E isso, para mim, justificava a ausência, então, de negros, afrodescendentes, africanos, em profissões como esta, onde eu estou, na televisão, no jornalismo. Depois percebi, e é um entendimento é um entendimento mais recente, que o racismo sistemático, o racismo não visível, tem uma força muito grande no modo como cria um funil para segregar, para afastar, não de modo claro, não é? Não de modo evidente, mas para afastar as pessoas negras, as pessoas indianas, as pessoas não brancas. E isso tem-se vindo, à medida que se vem ouvindo cada vez mais, fazendo cada vez mais o discurso no sentido de mostrar como as coisas são, elas mais se revelam. Conto já um exemplo que tem dias, tem 4, 5 dias, em que eu estive a jantar em casa de umas pessoas uma mãe que veio com 2 filhos de Itália. Ela é cabo-verdiana da nossa ilha, de São Nicolau, e as crianças nasceram em Itália, em Roma, sendo que vieram para cá e estão a estudar. E o menino, que tem 11 anos, 12 anos, começou a escola em Portugal a meio do ano letivo, portanto, mudou de escola, de Itália para aqui, e quando se apresentou na escola, um dos professores quis saber de onde é que ele era. E o menino disse que era italiano. E o professor disse, mas não, de onde é que tu és mesmo? O menino, que tem a minha cor e a tua, insistiu que era italiano, porque esta conversa acontece porque aquele professor não estava convencido que uma criança de 11, 12 anos, castanha, negra, mulata, mestiça, pudesse ser um cidadão italiano. E isto aconteceu há dias. Portanto, esta cápsula não clara, não óbvia, que a sociedade portuguesa ainda mantém, faz com que não haja um reconhecimento de quem, mesmo sendo europeu, tendo a cor errada, vamos assim dizer, entre aspas, naturalmente, faz com que não seja reconhecido como um dos seus. E isto é um filtro, e tem sido um filtro, para que não haja mais jornalistas, mais personalidades na televisão que não sejam portugueses brancos, de famílias portuguesas brancas, João, e a inversão disso está a ser complicado. Permite interromper, João. Neste caso, a tua experiência diz-te o quê? Tu, sendo um negro, um descendente africano, um indiano, uma pessoa não branca, não caucasiana, o teu esforço de porás em cima daquilo que tu fazes terá que ser o triplo ou o quádruplo, não?
eu diria que sim, da mesma forma como funciona para as mulheres o não reconhecimento para as mulheres, e as mulheres de qualquer cor, mas para as mulheres de modo geral, o reconhecimento das suas capacidades para lá do estereótipo daquilo que se espera, que a sociedade espera que seja uma mulher, que as suas competências sejam mais limitadas do que as competências de qualquer outro homem. Sim, há esse esforço extra. É preciso para um cidadão português não branco, é preciso fazer primeiro que, antes de mostrar até as suas competências, é preciso quebrar essa expectativa que o outro lado, se o outro lado for um cidadão branco, uma cidadã branca a fazer a avaliação, é preciso quebrar esta a expectativa à partida negativa de que esta pessoa que está ali a esforçar-se e por não ser da cor certa, entre aspas, de novo. Atenção que isto são processos mentais, não é aquilo que eu estou a dizer, não é uma norma, são coisas que estão dentro de nós, não é? São coisas que estão dentro das pessoas, vamos assim dizer. É preciso então, retomando numa raciocínio, fazer um trabalho para quebrar essa expectativa de que o teu trabalho não vai ser tão bom como o outro. Primeiro quebrar isso e depois, sim, ter a oportunidade de apresentar o teu trabalho. Não, tu ao longo da tua carreira, quer quando estavas na imprensa escrita, na rádio e agora na televisão, tu alguma vez chegaste a sentir algum tipo de discriminação? Sim, há uma história que eu acho que houve vários pequenos episódios, mas há uma que eu gosto particularmente, que foi quando o António Guterres foi atual secretário-geral das Nações Unidas, quando ele foi escolhido para ser o alto comissário da ONU para os refugiados. E eu fui para Genebra, onde funciona a sede do Acnur, não é? Desta agência da ONU. Eu fui fazer um trabalho de preparação, estava na rádio na altura, entrevistar as pessoas com quem o António Guterres, que ainda não tinha, nessa altura, tomado posse, com quem é que ele ia trabalhar. Uhum. E quando eu me apresentei como tal, quem me recebeu achou que eu era a pessoa, o técnico, que ia montar os fios, o equipamento, para depois o jornalista ou a jornalista, que ela na cabeça, chegasse para fazer a entrevista ao António Guterres. Não percebeu que eu é que era a pessoa que ia fazer esse trabalho. E este tipo de... Atenção, não estou a dizer que esta pessoa fosse racista ou fizesse discriminação por alguma razão, mas a expectativa dela em relação a um jornalista não era um africano, um afrodescendente, seria sempre uma pessoa branca. E eu era apenas o técnico, não é? Que era este tipo de situação. Esta aconteceu, mas sei que outras pequenas também aconteceram, foram acontecendo. Há uma, sobretudo quando eu estava na rádio, porque a rádio dá-te uma visibilidade diferente, é a visibilidade da voz, como sabemos, e eu quando combinava as entrevistas e depois aparecia à frente da pessoa, muitas vezes há ali sempre aqueles milésimos de segundo até em que a pessoa tem uma expectativa, cria uma ideia de mim, reconhece pela voz que eu sou a pessoa com quem ela falou, mas como nunca me viu, fica ali perdida. Será que é mesmo? Sim, e isso acontece muitas vezes. Acontecia muitas vezes. E há uma outra questão que eu queria te perguntar, João, que é, hoje em dia já existem mais caras negras na televisão portuguesa, mas há um momento em que isso é inexistente ou residual, não é? Foi preciso, como falaste há bocado, nesse trabalho de desconstrução das perspectivas, dos preconceitos, dos receios, para que hoje houvesse mais gente a dar a cara na televisão, não é? Há uma história
Qual é essa história, João, do homem negro como cara da televisão portuguesa? Há uma história... vamos lá ver. Há uma presença, ao contrário de que se possa imaginar, há uma presença de rostos negros na televisão portuguesa nos anos 60, ainda durante, portanto, o período em que Portugal mantinha as colónias. E havia um único canal nessa altura. Atenção, a abertura da televisão portuguesa a vários canais em sinal aberto é do início dos anos 90, portanto é recente. A televisão pública foi, durante muitos anos, dominante. E há essa presença durante, então, nos anos 60, segunda metade dos anos 60, de locutores, de apresentadores, até porque, e esta é uma leitura que eu faço, até porque havia um objetivo nessa altura de mostrar um Portugal de minha Timor, não é? O lusotropicalismo, em que Portugal era Portugal continental e as suas províncias ultramarinas, daí o Eusébio também, não é? A fama do Eusébio, e o Eusébio ser aproveitado nesse período também como uma bandeira de que Portugal é um país que tolera todos os seus cidadãos, e sejam eles nascidos no continente europeu ou no continente africano. Sabemos que isso servia e serviu como discurso político para justificar que Portugal mantivesse uma guerra contra os movimentos de libertação, para justificar para fora, em termos internacionais, à comunidade internacional, não é? Para justificar que quem estava errado era quem procurava a independência nestes países. Depois desse momento, sim, depois desse momento dos anos 60, há um hiato mesmo. E onde os negros e as negras que vão à televisão ou vão jogar futebol ou vão cantar e dançar, não há sequer presença de atores negros na televisão, embora eles existissem. Portanto, estamos a falar nos anos 70, durante todos os anos 80 e uma parte substancial dos anos 90 e até a primeira década de 2000. Pensando bem, há uma ausência. É como se, ao mesmo tempo que Portugal continental, não é, se torna multicultural, como eu disse no início desta nossa conversa, a partir dos anos 80, anos 90, é que o grosso da imigração africana começa a chegar a Portugal, porque é nessa altura que há um grande arranque em termos de desenvolvimento de infraestruturas, construção de estradas, pontes, autoestradas, crescimento das cidades. Portanto, é preciso muita mão de obra que não existe no país, e vai-se buscar então a Angola, a Cabo Verde, sobretudo esses dois países, não é? Ao mesmo tempo que há um crescimento, um sentido multicultural do tecido urbano das cidades portuguesas, essa realidade não está na televisão. E quando está na televisão, está pelos piores motivos. Porque o cabo-verdiano matou, porque o cabo-verdiano fez droga, traficou, porque o angolano igualmente. Há sempre... Havia sempre esse aspecto, esse estigma. E então... Eu creio que no pós-25 de Abril, o país fechou-se sobre si, nesse aspecto, fechou-se sobre a sua história, fez muitas coisas em termos de desenvolvimento humano. Os portugueses avançaram muito em termos de
esperança de vida, saúde, e democratização do ensino, mas em relação ao seu passado e ao modo como se viam, continuaram a ver-se exclusivamente como brancos europeus, quando já havia uma mudança na sociedade, sobretudo nos grandes meios urbanos. Lisboa, no Algarve, nas cidades do Algarve, em Setúbal, muito, por via da presença dos cabo-verdianos, e cidade do Porto também. Mas como tu disseste, dos anos 70, 80, 90 e alguma parte do início dos anos 2000, houve uma presença em termos de apresentadores, os rostos da televisão em Portugal, de negros residual. Como é que se dá essa transição para se começar a ver mais negros, mais repórteres negros, mais apresentadores negros, mais pivôs negros? Como é que se dá essa transição, João? Tu presenciaste isto, não foi? Sim, o primeiro grande momento depois dos anos 60 é quando a TVI, o José Moussouaili, meu colega de profissão, no início da TVI, portanto estamos a falar em 1992, aparece como apresentador de notícias. Eu tenho esta ideia que o Moussouaili naquela altura não usava óculos, até lhe puseram uns óculos para ser um preto inteligente. Eu acho que era isso que estava, para mim é o que estava ali subjacente. Portanto, criaram ali uma personagem de um negro que fosse intelectual, que merecesse estar ali naquele lugar. E o José Moussouaili, pelo seu percurso profissional, naquela altura já merecia. Pronto, o Moussouaili creio que é de origem moçambicana. Se não estou em erro, é esta história, a história dele. É óbvio que já falámos disto há muitos anos, não, mas depois é preciso também entender que este canal, a TVI, quando apareceu, era um canal aquilo da Igreja, vamos assim dizer, a Igreja Católica. Tinha uma grande participação da Igreja Católica, portanto, tinha preocupações éticas e de inclusão que uma televisão puramente comercial não tinha. Na altura, a TVI tinha. O canal ainda existe, mas já perdeu esse lado ligado à religião católica. O facto de o José Moussouaili ter aparecido ali na TVI nessa altura também estará ligado com esta mensagem inclusiva de um canal ligado à Igreja Católica que também pretendia projetar. É o meu entendimento. E depois o José Moussouaili desaparece. A segunda pessoa que eu encontro a apresentar notícias que vem de África e é uma mulher mestiça, é a Alberta Marques Fernandes. Sendo que a Alberta Marques Fernandes é muito clara. É uma mestiça que passa, com a maquilhagem, passa completamente como uma mulher branca. E tenho ideia que muita gente ainda hoje, a Alberta ainda trabalha em televisão, mas tenho ideia que muita gente ainda hoje não sabe que a Alberta Marques Fernandes é uma mulher nascida em Angola, mestiça e de cabelo crespo, de cabelo ruim, como dizemos, não é? O nosso cabelo, ponto final. Só que depois aparece com ele todo esticado e tenho ideia. E a Alberta mantém-se no ar durante muito tempo. Entretanto, há um repórter da TVI também mais tarde, ali já nos 2000, no início dos anos 2000, que assina umas peças, é um homem negro, na altura um jovem adulto negro, que depois desaparece do ar. Ele vai, tanto quanto eu sei, não me recordo o nome dele, tanto quanto eu sei, foi para Angola, na altura em que Angola também passou por uma transformação com o fim da guerra, a chamada dos seus quadros para reconstruir o país, e ele
tanto quanto sei, foi para Angola. Depois, 0. Desapareceram. Há uma outra, até aparecer mais uma mulher, e de novo na TVI, a Conceição, Conceição Queiroz, que era, e sobretudo, uma repórter, também mestiça. Atenção que nisto tudo, a televisão, nestas poucas pessoas que eu estou a falar, a maior parte são mestiças. Só contei o José Swahili, negro, e aquele nosso meu companheiro, o angolano, também era escuro. O resto, tudo mulheres e mestiças, portanto, muito claras. A Conceição, que faz o seu percurso, que é uma grande repórter, que ganha imensos prémios de jornalismo. Desculpa? Ganha imensos prémios, como tu disseste. Sim. É uma jornalista com muito prestígio. Depois, e ela passa a apresentadora de notícias, e ela é apresentadora de notícias ao mesmo tempo que eu também começo a apresentar as notícias num canal português, na RTP3, no caso. E sendo que eu sou, depois deste hiato, este intervalo na RTP, de 40 e tal anos, 50 anos, talvez, eu acabo por ser o primeiro homem negro a voltar a apresentar notícias ali. E como é que foi esse começo, João? Como é que tu vais lá parar? Eu vou parar à televisão porque eu trabalhava na rádio, como disse há pouco, eu trabalhava na Antena 1 da RDP, que é o canal público de rádio, e em 2004 há a fusão entre a rádio e o canal de rádio público e o canal de televisão. Pronto. E passamos a ser uma única empresa de rádio e televisão de Portugal, e vamos todos para o mesmo edifício. Nesse processo, há várias pessoas que acabam por... há mobilidade interna, e eu sou, uns tempos depois, em 2009, sou convidado pelo então diretor de informação da televisão para integrar a redação do canal 1, da RTP1. E o processo dura algum tempo, e eu passo a ser jornalista, saio de jornalista de rádio, passo a ser jornalista de televisão. Os primeiros anos sou repórter, faço peças, vou para a rua, faço reportagens, fiz umas coisas também fora do país, sempre em televisão, e depois, para aí em 2013, talvez, a RTP cria, junta, melhor dizendo, a RTP África e a RTP Internacional, e cria um telejornal para a América e um telejornal para a Ásia. E nesse processo escolhem-me, o então diretor, escolhe-me para eu ir com um outro colega ser o pivô, o apresentador de notícias destes dois telejornais, que são telejornais feitos para as comunidades portuguesas fora do país, quer nos Estados Unidos, na América do Norte, melhor dizendo, quer então na região da Ásia, a partir de Macau, China, Austrália, por aí. E esse projeto dura algum tempo, e é aí que eu me torno apresentador de notícias. Quando o projeto termina, eu passo para a RTP3, RTP Notícias na altura, começa a fazer os blocos noticiosos, que é o canal de notícias que pretende ser 24 sobre 24 horas,
também saio essas funções, regresso para a redação como jornalista e depois, alguns anos depois, integro a equipa da RTP África como apresentador de notícias, onde me mantenho até agora, há 5 anos, há 6 anos, que sou um dos 3 apresentadores dos noticiários da RTP África, que acumulo com a apresentação na RTP3, nos noticiários do canal de notícias da RTP. Mas não, falei há algum tempo com o Ivan Almeida, que é um jogador da Seleção Nacional de Basquete, que neste momento está a jogar, acabou de assinar pelo Benfica, fez a sua estreia pelo Benfica há pouco tempo. Ele dizia-me que as pessoas às vezes confundem o talento com o trabalho e que as pessoas não têm a noção da quantidade de repetições que ele tem que fazer para as pessoas o verem no corte de basquete aparecer tão fácil. E acredito que na tua profissão também deve ser a mesma coisa. As pessoas veem lá o João à frente da televisão, figura pública, uma pessoa famosa e tal, está com a sua imagem por todos os lados, mas não têm a real consciência do que é todo o trabalho que é feito nos bastidores, pois não? Eu vi uma entrevista tua na RTP também, em que falavas dessa parte de trabalhar com os vossos correspondentes que estão espalhados pelos vários países da África, que mandam os seus textos, bebes aquilo tudo para transformar também na tua linguagem. Aquilo é um trabalho imenso, não é? As pessoas não veem, mas está lá. Sim, antes de mais, obrigado pelas gentis palavras, mas não me vejo como figura pública sequer, não é? De todo. Mas, sim, antes de estarmos no ar, mas isso vale para qualquer apresentador de notícias em qualquer televisão. Antes de estarmos no ar, há algumas competências que à partida devemos ter, não é? Uma delas é a capacidade de comunicação. Essa é fundamental, não é? É estar frente a uma câmara e conseguirmos estar como se estivéssemos na sala da pessoa que está na sala, no escritório, seja onde for, da pessoa que nos está a ver. Portanto, isso daí virá competências de comunicação que temos que ter. Depois há uma transformação do texto escrito em texto que é lido. No fundo é isso, que é oralizado, vamos assim dizer. Nós trabalhamos com teleponto, temos o texto à nossa frente, estamos a ler as notícias, mas o trabalho que temos que fazer é dizer as notícias. Temos que dar uma série de inflexões, encontrar aquilo que nos é o modo mais natural de estar a ler um texto, mas sabendo que o estamos a dizer. Portanto, com aquilo que eu dizia, com inflexões, sabendo respirar, sabendo onde se deve parar, sabendo fazer as devidas suspensões também. O trabalho de secretária, o meu trabalho de secretária, começa com ler as últimas notícias do dia. No fundo, neste momento, é saber o que é que se passa relativamente à guerra na Ucrânia, que é o que a Rússia e a Ucrânia, o que preenche mais, aquilo que as pessoas mais neste momento querem saber. Receber as matérias que vêm dos correspondentes, no caso da RTP África, que vêm dos correspondentes que a RTP tem nas várias capitais. Cada capital de cada país de África de língua portuguesa tem uma pequena redação da RTP, 4, 5 jornalistas, todos os dias produzem muitas matérias, eles alimentam 2 jornais de meia hora cada um, portanto, são altamente profissionais, são muito dedicados, são pessoas que já estão há muito tempo a trabalhar na RTP.
e que nos dão a panorâmica dentro do que é possível da informação, do que é mais importante nestes países, ou pelo menos nestas capitais. E vejo, eles enviam-nos essas matérias, vemos quando é possível ver, transformamos os textos que eles nos enviam para essa nossa capacidade de torná-los orais, e é sempre bom sabermos um bocadinho de cada uma daquelas coisas, ou um pouco daquelas realidades, ou pelo menos perceber as dinâmicas. Moçambique, por exemplo, nesta altura terminou a primeira fase do processo das dívidas ocultas. É um processo muito complicado e importante naquele país. É um processo em que figuras do Estado ligadas ao Estado são suspeitas de terem feito um calote de 2 bilhões de dólares às contas do próprio Estado, portanto, pessoas que estariam ligadas ao Presidente da República da altura, do Estado, do Governo. Portanto, é um processo muito complicado. Convém quem está a lidar diariamente com as notícias perceber o histórico dos grandes acontecimentos que marcam estes países. Eu dei o exemplo de Moçambique num dos exemplos, não é? Ia falar de outro país qualquer. Portanto, há um trabalho de permanente atualização. Exato. Uma coisa que eu quero perceber, João, por exemplo, quando tu foste convidado pela primeira vez para encarares com um apresentador de um telejornal, qual foi o diálogo que tu tiveste contigo próprio? Porque eu acredito que o diálogo que nós temos connosco próprio nos momentos de decisão, passa a redundância, é decisivo no curso que vamos tomar. Se vamos para a esquerda, se vamos para a direita, há o receio do fracasso, os medos. Como é que tu lidaste, ou como é que tu lidas com isso no teu dia-a-dia, João, como profissional? Olha, se me tivesses colocado essa pergunta há uns 20 anos, portanto, exatamente, eu tenho 53, portanto, ali aos 33, eu teria uma resposta tão diferente daquela que tenho agora. Tão diferente, tão diferente. Eu estou, ou vou estando, melhor dizendo, em termos profissionais, mais bem resolvido relativamente às minhas competências. Portanto, o que eu quero dizer é, se me tivesses perguntado isso há 20 anos, eu com os 30, teria dito vou para a frente e fé em Deus e logo vejo o que é que vai acontecer. Eu não posso é parar. Porque é aquela urgência de te mostrares a ti próprio que és capaz. Mesmo que vais com a cabeça contra a parede, tens de provar a ti próprio que és capaz. Por isso é que eu digo, hoje já respondo com outra maturidade, não é? No fundo, eu já conheço melhor os limites das minhas capacidades, no fundo é isso. Também só entro em desafios que saiba que o grau de sucesso é-me permitido. Certo? Tudo isso graças também a um trabalho de autoconhecimento, não? Perfeitamente, é isso mesmo. É da experiência, do facto de... mas isto serve para mim e serve para quem seja mergulhador ou, sei lá, ou que trabalhe numa empilhadora. Serve qualquer pessoa
que passe muitos anos a fazer uma atividade, conhece-se a fazer essa atividade. E agora, respondendo em particular a esse desafio, à pergunta que me fizeste, quanto ao desafio de ter ido para a televisão, das muitas coisas que me ocorreram na altura, que pesaram para tomar a decisão, uma delas foi a questão da representatividade, perfeitamente. Foi achar que esta era uma oportunidade para ver alguém afrodescendente na televisão portuguesa, na RTP, o que não existia. E isso pesou muito. Ou seja, eu sabia que a partir do momento em que eu ia aparecer na televisão, num lugar que para a maior parte das pessoas neste país onde eu estou, em Portugal, está reservado a pessoas brancas, eu sabia que iria ser disruptivo. Mas era preciso que eu o fizesse. Era preciso que pessoas como eu, como tu, os meus filhos, os filhos de outras pessoas afrodescendentes e que nasceram em África, mas escolheram viver em Portugal, é preciso que rasguem o tal, partam o tal telhado de vidro e penetrem nestas áreas que, se não for por uma luta constante, pelo um empenho e por aproveitar todas as oportunidades, ninguém nos vai convidar para o fazer. E isto é aquilo que eu te estou a dizer, é radicalmente diferente daquilo que eu pensava antes, tomando outra vez. Eu achava que antes havia de chegar um momento em que nós, comunidade africana em Portugal, ou afrodescendente em Portugal, de modo natural, assim como os outros portugueses escolhem ser médicos, advogados, CEOs de empresas, jornalistas, havia de chegar um momento em que nós também chegaríamos a esses cargos, a essas funções. E depois, com os anos, aprendi, não. Nós temos que exigir espaço, exigir estar nessas posições, em muitas dessas posições, e não desperdiçar uma oportunidade. E aquilo que me ofereceram, quando me perguntaram se eu queria ir para a televisão, foi uma oportunidade para dar visibilidade à comunidade à qual eu pertenço, ponto final. Esse trabalho de partir pedras, tu ao fim e ao cabo estás a dizer que é preciso assumirmos nós essa condição de que é necessário não esperarmos que a coisa nos caia no regaço, mas sim irmos atrás, é uma grande responsabilidade, não é? Certamente que sim, mas é uma responsabilidade como muitas outras escolhas que vamos fazendo ao longo da vida, não é? E a ideia de que passados 30, 40 anos, desde o início da imigração maciça dos países africanos onde se fala português para Portugal, termos, deixa-me pensar, quantos negros na televisão? 5? 5 pessoas? Sendo eu a mais velha de todas, acho muito pouco, não é? Porque eu acho muito pouco, acho sobretudo também que isto significa que ao longo destes anos todos, milhares de miúdos
que tinham o sonho, a ambição de serem jornalistas, de virem trabalhar para a televisão, ficaram pelo caminho, foram cilindrados por uma teia, ou ficaram no caminho porque há um muro que impediu a concretização destes seus objetivos, um muro maior do que os outros miúdos das mesmas idades, cujos pais simplesmente são ambos brancos, não é? É uma responsabilidade, como dizes, e daí a necessidade de cada um de nós, da nossa comunidade, fazer o que pode para tirar partido das circunstâncias. Não é? E passado todos esses anos, João, como é que tu te inspiras e te motivas? Porque nem sempre a coisa não é linear, não é? Há picos, há baixos. Não. Atenção, eu não sou um ativista da causa negra. Não estou a dizer da causa negra, estou a dizer da tua profissão. Tu, João, como jornalista, não no sentido de ativismo da força negra. O que estou a dizer é, tu, João, como é que tu mantens essa linearidade na tua profissão, sabendo que há oscilações? Como é que tu motivas, te inspiras? Mas atenção, tem havido oscilações. Elas... eu certamente que tomei algumas decisões ao longo do caminho que não foram as melhores para o meu percurso, não é? Mas não sei se foram ou não, porque não estou lá para ver como é que correram. Se calhar vou tendo sorte de aquelas que eu tomei, as decisões que eu tomei, terem-me trazido até aqui. Mas não te sei falar de uma linearidade, uma coisa pré-pensada, ou um caminho já definido para cumprir esta e aquela etapa para chegar ali. Não. Foi tudo por acaso. Aliás, só o facto de eu ser jornalista já foi por acaso. Mas não, o que eu quero te perguntar é a qualidade daquilo que tu fazes, independentemente de seres um jornalista, ou um mergulhador, como estavas a dizer há um bocado, ou um artista, ou um jogador da bola. O que eu quero te perguntar é a qualidade da tua entrega terá que manter, terá que ser uma coisa que... Manter quer dizer, terás que... O nível de qualidade que tu apresentas tem que ter um nível de exigência mínimo. Correto? Correto, perfeitamente, sim, mas uma parte desse nível de exigência já está cumprido. Eu já não me preocupo com ele, da mesma forma como o mergulhador que já tem muitos anos, ou o jogador de futebol, ou esse exemplo que tu deste do jogador de basquete, já faz parte daquilo que tu és profissionalmente. Portanto, esses 70% já estão garantidos, porque já é a repetição, são os hábitos adquiridos de trabalho, esses já estão. Não tens que estar sempre a lembrar-te de os fazer. Os outros 30% ou os outros 80%, 99%, não é? Para deixar para inspiração, 1% de inspiração. Os outros 29% é que são de pensar, de adaptar às rotinas, de parar de vez em quando e fumar um cigarro. Não fumo, mas de parar um bocadinho e tomar um café. Hã? De respirar para respirar. Respirar, sim. E João, se no caso, passados esses anos todos, certamente tu deves conversar com jovens jornalistas, com aspirantes a jornalistas, com miúdos. Qual é a tua mensagem que tu deixas a esse pessoal, João? Imagina que eu sou um aspirante a jornalista, o que é que tu me dizias? Olha, desejava-te muita sorte
o que eu acho é que as pessoas não, quem quer ser jornalista deve ler muito, deve ter muitas palavras dentro da sua cabeça para construir boas histórias, para estar perante as situações, ir para uma reportagem e conseguir, através do seu manancial de frases, de vocabulário, conseguir descrever aquilo que viveu enquanto repórter de uma maneira que seja interessante de acompanhar, que faça sentir que eu que não estive lá senti o calor, senti o cheiro, senti o suor, senti... É isso. E isso só se consegue quando se tem uma boa bagagem de leitura em cima. Essa é um conselho, se é que eu posso dar conselhos, mas é uma recomendação, pelo menos, que eu faço. Ao fim e ao cabo, tu és do storyteller nessa profissão. Como jornalista... Sem o saber. Todos os repórteres são storytellers sem o saberem. A moda dos storytellers é que começou agora. Mas sim, fazer reportagem é storytelling. É construir, e é com imagens, não é? É construir uma narrativa de 2 minutos. As reportagens em televisão aqui em Portugal devem ter 2 minutos, o ideal é 1 minuto e 40 por aí, mas pronto, estica mais um bocadinho, 2 minutos. Em 2 minutos, contares o acidente ou contares a tentativa de homicídio de um dirigente político, de um presidente, de não sei, em 2 minutos. Portanto, é preciso ter capacidade de contar uma história que seja interessante, que tenha todas as componentes da história, o início, a apresentação das personagens, o desenvolvimento, o desenlace e uma espécie de epitáfio no fim, não é? Uhum. Em 2 minutos. Sim, é storytelling. Tu sentes saudades da rádio, João? Muitas saudades da rádio. Eu estive 11 anos na rádio e o grande choque da passagem da rádio para a televisão, para mim, foi o deixar de ser um trabalho individual. O repórter de rádio é alguém que está sozinho na rua com um microfone na mão. Um microfone e um gravador, certo? Uhum. E um transmissor. E está sozinho e é o seu olhar que coloca o ouvinte naquele sítio onde ele está. O trabalho em televisão é mais complexo, envolve pelo menos 3 pessoas, o repórter de imagem, que está lá com a câmara, e o editor de imagem. Portanto, a história que eu vejo e escrevo pode não ser a história que o meu colega filmou e pode não ser ainda a história que o meu outro colega foi editar, foi montar. Portanto, uma boa história pode sair muito má da cabine de edição ou uma má história pode sair muito boa da cabine de edição. Mas pensas algum dia voltar à rádio, João? Gostava muito, vou colocar assim, gostava muito. Gostavas de voltar à rádio? O que é que mais sente saudades da rádio? Para além dessa parte da individualidade, o que mais é que sente saudades? O trabalho em rádio encontra-se mais com a minha maneira de ser, diria assim. Por esse lado do trabalho mais individual, não é que seja de todo contra o trabalho de grupo, mas por um maior intimismo. A rádio permite um contacto muito mais próximo com o ouvinte. Quem está com atenção a um acontecimento na rádio para ouvir.
está a fazer qualquer coisa e para, porque está mesmo interessado em ouvir aquilo que o jornalista está a dizer, ou o animador. Para, deixa de fazer coisas, certo? Na televisão, não. A televisão está lá a dar, a pessoa está a falar e o espectador está a comer o jantar, ou a fazer o jantar, ou a passar a ferro. Aquilo está lá, passam umas imagens. Não é preciso, ou é preciso uma situação, uma imagem muito forte para o espectador parar e ver o que é que está a acontecer. Eu acho, este lado de maior interação, no fundo, acaba por ser com a atenção do ouvinte, é uma particularidade ao qual eu gostava de voltar. Eu vi uma entrevista tua, com uma conversa tua, melhor dizendo, com o pessoal do lado oculto da força. Um abraço para esse pessoal, fazem um trabalho muito interessante também, em que tu falavas um bocado das tuas outras vidas, João. Eu gostaria que tu me explicasse um bocado o João fora da telinha, a figura que é conhecida, mas já existiram outras coisas, não é? Já fizeste outras coisas na vida. Felizmente, sim. Ainda bem que eu fiz outras coisas na vida. Já que me deram, um conhecimento, uma experiência de vida que não trocaria. Bom, começando por onde? Exatamente, começando por onde? Olha, na minha vida adulta, talvez começando num momento decisivo, que é quando eu acabo aquilo que aqui em Portugal é o 12º, não sei como é que é aí nos Estados Unidos, o último ano do... É o high school. Antes de ir para a universidade. High school. É o quê? High school. High school. Yeah. Exato. Pronto, ok. E então, e eu não sei o que é que eu vou fazer na vida. Porque chego ali e não quero ir para a universidade, porque não há nada na universidade que me interesse estudar. Não quero ir para Direito, não quero ir para Arquitetura, não quero nenhum curso. E o que eu queria era ter uma profissão que me permitisse manter os meus hobbies, que era fazer música, fazer música, não sou música, mas na altura eu cantava, e era música e era desenhar. Eu não tinha nem uma profissão para ter. Então, eu começo a trabalhar numa fábrica. E é tão duro para mim, tão duro, que eu digo, não, eu tenho que voltar para a escola. E então, eu volto a repetir o último ano do secundário, do high school, para fazer a melhoria, e o único universo de trabalho no qual eu sabia que ia gostar de estar era a escola. Portanto, eu ia continuar a estudar para ficar na escola. Eu ia estudar na universidade para ser professor. E então entrei na universidade para o curso de Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses, só, para ser professor de Língua Portuguesa e Literatura Portuguesa. E é esse o curso que eu faço. Porquê? Porque esse curso ia fazer com que eu continuasse na escola, não como aluno, mas fazer uma vida, uma profissão como professor. E era o que eu queria. E quando estou a estudar, tive várias atividades, vendi computadores, vendi máquinas fotocopiadoras, várias profissões, trabalhei em café, no armazém. E um dos trabalhos que eu tive quando estava nesse período na faculdade foi numa pequena revista que fazia trabalho de jornalismo só sobre o setor, o mundo dos transportes aéreos, só transportes e cargas. Transporte marítimo, aéreo, comboio, tudo, pronto. E aquilo era uma maneira de ganhar um dinheiro. Mas acabou por ser a minha porta de entrada no jornalismo.
acabei o curso para ser professor de português, comecei a fazer o estágio numa escola para ser professor de português, mas nessa altura já estava a trabalhar na rádio, porque aconteceu eu conhecer uma pessoa que trabalhava na rádio, perguntei-lhe por acaso se estavam à procura de alguém, ela disse-me que sim, e eu acabei por fazer provas e entrar na rádio. Estive na rádio durante uns tempos, saí para fazer a parte profissional, profissionalização, o estágio como professor para o ensino, mas entretanto chamaram-me da rádio, eu larguei o ensino e fui mesmo para a rádio. Então, eu nem era para ser jornalista, por isso é que eu digo sempre, não, isto foi-me acontecendo. E estive então esses anos todos na rádio até ao momento em que passei da rádio para a televisão, nos termos em que te disse. Antes da rádio, sim, tinha passado pelas revistas, como freelancer. Trabalhei em várias revistas, entre elas trabalhei na revista Visão, num período muito interessante, que foi o período da construção aqui em Portugal, aqui em Lisboa, da Expo 98, em que houve muita imigração, e um dos trabalhos que eu mais me orgulho de ter feito nesse período foi de ter, como jornalista, mas sem dizer que era jornalista, ter ido trabalhar para ver nas obras, para ver como é que os imigrantes trabalhavam e eram tratados. E essa reportagem foi um trabalho que me encheu muito e me deu muito a visão da dificuldade de como estas pessoas, estes homens, na altura trabalhavam e certamente hoje trabalham, as situações de abuso, de falta de segurança, de ganharem muito mal e fazerem um trabalho muito, muito perigoso. João, então, o percurso é um pouco este, não é? e hoje em dia, como é que é a tua vida fora de televisão? Ainda cantas? Ainda desenhas? Como é que é o dia-a-dia do João? Não canto, de todo não canto. Mas a experiência de cantar e de aprender a cantar ajudou-me muito para as profissões que fui tendo, quer na rádio, quer agora na televisão. As técnicas que têm a ver com o trabalhar com a voz, que continuo a usar. Não desenho, mas tenho uma filha com 11 anos que tem talento, tem jeito e talento, e um bocadinho de talento, e está sempre a desafiar-me, portanto, eu desenho para ela ficar feliz quando ela me pede. E de resto, mantenho-me. Sou um consumidor de séries da televisão. Acho que a televisão, com o streaming, com estes canais de streaming, cresceu muito, libertou o espectador de só ver coisas muito formatadas, e há a possibilidade de ver coisas mais de acordo com o interesse de cada um. E eu devo dizer que neste momento, sendo uma pessoa que gosta de sair, de desporto, de estar na rua, de ir ao cinema, de ir ao teatro, este período da pandemia quebrou muitos destes meus hábitos e ainda não consegui retomá-los. Sair, estar... Sim, sim. Esse período, para ti, como é que foi esse período de pandemia? Eu estive sempre a trabalhar. A minha empresa, no início, fez equipa de espelho, portanto, metade da equipa ia para casa 15 dias, outra metade ficava a trabalhar, e depois aqueles que tinham ficado, revezávamos. Sim, exatamente. Portanto, eu estive sempre a trabalhar. Foi tendo sido um período muito duro. Não foi um período em que eu tive medo, não. Foi um período muito interessante para a criação de
de laços com pessoas, as pessoas que estavam mais próximas, com aquelas com quem nós podíamos estar, família e os namorados, as relações mais namoradas, as pessoas mais próximas. Foi um período muito interessante nesse aspecto. Eu, felizmente, posso dizer que foi um período de grande crescimento de relações, por exemplo, com a minha filha, não é? De estarmos tanto tempo juntos, de nos conhecermos melhor e de um esforço para nos tolerarmos quando estávamos juntos. Mas e tem um lado negativo que é o facto de o meu pai ter morrido vítima da Covid, uma das muitas vítimas da Covid, antes de as vacinas terem sido generalizadas às pessoas. Ele vivia na Holanda com uma parte da minha família, portanto, foi o lado mais doloroso acabou por ser esse. Em termos de leituras e a tua playlist, como é que anda? Oh, tão fraca, tão fraca. Ai, a minha playlist está sempre em shuffle, nunca, deixa-me pensar, eu tanto ponho a Mayra Andrade, como ponho Duke Ellington, como ponho sei lá, Sara Tavares, o Will de Lobo, o Estrovante. Eu sou muito eclético. Vais ouvindo não tenho, sou muito. Sendo que, infelizmente, e deve ser uma coisa da idade, onde só nisto é que eu vou falar, não consigo acompanhar os hypes, o que é que está a dar agora? Yeah. Qual é a moda agora? Não faço ideia qual é a moda. Não sei mesmo qual é a canção, o artista, o género que é agora o mais badalado, que se ouve ou que se dança. Eu acho que fiquei, em termos de gostos musicais, não consigo gostar, atenção, não é isso. Se me disserem, olha, isto aqui é o que está agora a dar, é mesmo muito bom, e se eu gostar, adoto. Eu não consigo acompanhar, já tem que alguém vir dizer-me como é que é. Eu fiquei ali acho que fiquei ali nos 2000, no 2001, 2002, a partir daí já não acompanhei mais a cena musical. E em termos de leitura? Olha, estou a reler, por acaso tenho aqui, estou a reler este, chama-se O Deus das Moscas, do William Golding. Estou a reler à noite com a minha filha, porque é um livro que eu li quando eu tinha para aí uns 14 ou 15 anos, e eu sei que ela tem 11, não gosta de me ouvir ler, mas não está a entrar bem na história. E é um livro que eu gosto muito, porque é uma distopia e diz muito sobre a nossa realidade. Para quem não conhece, eu tenho tempo para dizer contar um bocadinho sobre o... Não, eu ia-te perguntar isso, Bem, pronto. É um livro dos anos 50, se não estou enganado, sim, 50, 60, em que a história gira em torno de um acidente de avião, um avião que estava carregado só com crianças, os passageiros eram crianças e alguns adultos, os adultos morrem todos, as crianças sobrevivem todas. E o acidente dá-se numa ilha no Pacífico.
Nós imaginamos que é uma ilha no Pacífico. E as crianças que têm entre 6 e 14 ou 13 anos têm que sobreviver e recriar, recriar uma pequena sociedade. Portanto, aquilo tem que ser funcional. Uns têm que caçar, outros têm que tratar da roupa, outros têm que ficar de guarda. E é o modo como este escritor, William Golding, mostra que mesmo numa situação em que crianças estão numa situação sem adultos, fazem os mesmos erros que os adultos. Envolvem-se em guerras, em disputas, em ciúmes, em invejas. Portanto, a nossa matéria-prima, a matéria-prima do ser humano, quando está em jogo a sua sobrevivência, vem o pior de nós à tona, à superfície. Essa é a grande lição que tu tiras deste livro? Somos uma espécie condenada. É a cultura. A cultura é a base da civilização, não é? Ao contrário daquilo que nós achamos que é o desenvolvimento, que é o desenvolvimento tecnológico que nos faz avançar, eu estou profundamente convencido que aquilo que nos faz avançar é ter raízes muito profundas, valores de ordem ética, e quem nos dá e onde esses valores residem é na cultura. Se nós tivermos uma cultura de respeito pelo outro, mais dificilmente vamos estar abufetados um com o outro. Portanto, é por aí. E esse livro é muito nessa lógica. Somos uma espécie condenada. Para terminarmos a nossa conversa, vai ser muito boa, mais uma vez agradeço a tua amabilidade. De nada, é um prazer. Se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, onde é que podem encontrar? Eu estou como João Rosário Jornalista no Facebook e no Instagram. Boa. São as únicas redes que eu uso. Tenho duas perguntas para ti para terminar, João. A primeira é que legado queres deixar no mundo? E a segunda, como é que tu queres ser lembrado quando tu não estiveres por cá? Deus! Olha que, meu Deus, eu já estou na fase em que já tenho que preocupar-me com essas coisas. Independentemente da idade, perguntamos a toda a gente essas duas mesmas questões. Então, que legado e como é que eu quero ser recordado? Yeah. É isso? Basicamente. É. Olha, começando pelo mais simples, que é como é que eu quero ser recordado, eu gostava de ser recordado como um bom pai, um bom tio, um presente, um bom amigo, naturalmente, mas pensando mais na minha família e naqueles que são os mais novos da minha família, uma pessoa presente disponível e que esta disponibilidade para os outros, lembrando-se de como eu era, eles também tenham e façam pelos outros. Os outros, pelos seus, pelas suas famílias e estejam disponíveis, etc. Isso é como é que eu gostava de ser lembrado. Porque eu não faço ideia de ser lembrado para lá da memória dos meus descendentes e da minha família. Como é que legado é que eu quero deixar? Que legado é que eu... Aí
aí eu tenho que me resumir à minha insignificância no cosmos. A minha Isso é vida... profundo, João. Então, a minha vida é um... as nossas vidas são um piscar de olhos. É um Eu não sopro. tenho... É um sopro, sim. Eu não tenho... não tenho um lugar na história para poder deixar um legado para lá de alguns valores que têm mais a ver com aquilo que eu tinha falado há bocado sobre como é que eu quero ser recordado por aqueles que vão ficar depois de eu ter passado por aqui. João, para Não tenho terminar, lugar. a pergunta é simples. Que pessoa, que organização ou que momento tu gostarias de homenagear neste momento? Neste momento, Yeah. um momento muito turbulento da nossa vida, eu estou muito revoltado com o que estou a assistir da hipocrisia. Lembras-te que eu te disse há pouco que nós somos uma geração, uma espécie condenada, não é? Os seres humanos. Estou muito, muito, muito revoltado com o modo como a Europa está a acolher, e ainda bem, os refugiados ucranianos, quando continuam a chegar refugiados de África, condições muito similares em relação à origem, àquilo que os faz serem refugiados, que é fugirem de uma guerra, ou de 2 guerras, ou 3 guerras, com viagens muito mais complicadas. E a Europa mantém fechadas as fronteiras a sul para os seres humanos que vêm de África e que vêm do sudoeste asiático. E esses são descartáveis, essas pessoas podem morrer. Enquanto que os que vêm da Ucrânia, e ainda bem que vêm, esses podem entrar. Portanto, eu não sei, eu sei que não foi isto que tu me pediste. Pediste-me para eu homenagear alguém. Então, a minha homenagem é a esses milhares de seres humanos que morreram no Mediterrâneo, e aos milhares certamente vão continuar a morrer, porque o mundo é hipócrita. Não, de facto, essa tua reflexão, João, é, é, é comovente e acho que é qualquer um de nós que tem vindo a assistir na televisão ou na internet o que está a passar no mundo, de facto, faz-nos pensar como é que existem 2 pesos e 2 medidas. Não é? A guerra na Ucrânia, os deslocados de guerra, as guerras nos outros sítios do mundo não terminaram, continuam a existir, embora a comunicação social não parece que esqueceu que existe outros problemas. Não quero estar aqui a pesar qual delas é melhor ou qual delas é merecedora de mais ou menos cobertura mediática, mas de facto tens toda a razão, João. É preciso repensarmos, nós enquanto seres humanos, para onde é que nós estamos a ir? Pois. É esse o motivo da minha escolha, assim como tu rapidamente pediste para eu dizer quem é que eu homenageava. Esta é uma observação que eu tenho feito, tenho vindo a pensar, como é óbvio, não é? Está escancarada, ainda por cima, quem vive na Europa percebe muito isso, e percebe que
a característica de umas pessoas em relação às outras, independentemente de onde elas venham, é a cor da pele. Pronto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. João, Umas são mais humanas do que outras. muito No fundo, obrigado. parece que é isso. Um grande abraço. Foi um prazer ter-te aqui connosco. É continuares a fazer o trabalho, como tu disseste há bocado, aceitaste este desafio da televisão muito na lógica de ser uma estaca que mostrasse a quem está a vir, a quem está por vir, que é possível nós fazermos, que é possível termos mais rostos do homem africano, do homem descendente africano, ou não branco na televisão, mas não só na televisão, é importante que em todos os setores de todas as sociedades existentes que nós, os africanos descendentes, ocupemos os lugares que nos é direito e que nós quisermos, porque também temos direito a tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Obrigadão, João. Continua. Vamos falando. É um prazer. Obrigado. Força aí, companheiro. Obrigado pela oportunidade. Thanks. Tchau. Abraço.